Estamos aqui mais uma vez em Neuro e Você, um canal aberto para desmistificar a neurologia. Hoje nós temos mais uma vez a presença do Dr. Rodrigo Ábido, doutor em psiquiatria infantil, que veio aqui falar conosco sobre transtorno bipolar. É uma enfermidade não muito frequente na infância, mas com um prognóstico muito ruim se não tratado adequadamente. Por isso, eu agradeço muito a sua presença, Dr. Rodrigo. Eu gostaria que você nos falasse a respeito do bipolar. Tudo bom, Helena? Então, a criança bipolar, ela é a criança que tem oscilações, mudanças bruscas do humor. Assim como existe a doença no adulto, em crianças, em menores de 13 anos, a prevalência é de 1,5%, né, na população de menores de 13 anos. O que é interessante é que a criança, às vezes, ela tem dificuldade dela expressar as suas emoções. Então, daí a dificuldade da gente saber se existe um quadro depressivo de início na infância e outros quadros de alteração de humor. O fato é que se a criança estiver muito agitada, muito irritada, muito exaltada, muito agressiva, pode ser sinais de bipolaridade na infância. Só para se ter uma ideia da correlação entre a neuropediatria e a psiquiatria da infância, a gente sabe que as crianças diagnosticadas como bipolares, 90% delas também têm o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, na doença bipolar da infância, a regra são as condições patológicas associadas. Então, com TDAH, 90%. E com outras patologias neuropsiquiátricas da infância, 60% de comorbidade, né? O que é interessante também é mostrar o polo da depressão, que às vezes ela é subdiagnosticada na infância. Então, de começar a perceber que os sinais de depressão em menores de 13 anos, que às vezes é aquela criança que num período maior de 2 semanas come demais, dorme demais, está muito lenta ou muito agitada. Isso podem ser sinais de um quadro de depressão que pode evoluir como doença bipolar. Tá? Então, são esses pontos que são importantes no diagnóstico de bipolaridade na infância. E com relação à hipersexualidade? A hipersexualidade, né, que a criança demonstrar um maior interesse por sexo, ou por falar sobre sexo, ou de indiscrições sexuais. Isso acontece mais no adolescente, na idade adulta, mas existem alguns pacientes que também não têm esse interesse, vai ter um interesse maior por comida, ou por diminuir o sono, ou por leitura, ou por jogos. Às vezes as compulsões são por outros temas que não o sexual. Não são todos os pacientes que vão para a questão do sexo. E me diga uma coisa, você falou da incidência em crianças menores de 13. Isso. E na adolescência, qual é essa incidência? Essa incidência deve aumentar por volta de 5%, por aí. O fato é que é uma doença que era típica do adulto, assim, acima de 20 anos, mas com o tempo a gente tem observado os primeiros episódios, né, as primeiras crises, abaixo dos 20 na adolescência e cada vez mais precocemente. Mas é uma doença com forte padrão familiar, tá? E quando eu tenho um paciente que já tem uma patologia neuropsiquiátrica, um TDAH, o prognóstico do caso ele fica pior. Claro. Por isso a importância do diagnóstico e do tratamento precoce, né? Essas crianças, às vezes, elas têm ideia de grandiosidade, de que pode voar, de que tem poderes especiais, que pode prever o futuro. Daí também, às vezes, a confusão com doenças psicóticas, com esquizofrenia, né? Então, são quadros que merecem bastante atenção na infância. Com certeza, e de cunho totalmente psiquiátrico, difícil diagnóstico. Eu gostaria que você me falasse sobre o tratamento. O tratamento dessa patologia é com estabilizadores do humor.
Então, que são anticonvulsivantes, eu posso utilizar também os sais de lítio, né? Antipsicóticos e antidepressivos. Então, é uma combinação de medicamentos, né? Geralmente não é necessário só um medicamento, tem que ser uma combinação para estabilizar esse humor. O que está acelerado, o que está diminuído, né? E modular o humor dessa criança. E a equipe multidisciplinar também entra? Também vai precisar de psicoterapia, vai precisar da psicoorientação para os pais, provavelmente vai ter algum problema de aprendizado na escola, né? Então a equipe multiprofissional vai acompanhar o caso. Ótimo, mais uma vez obrigada, foi excelente a sua explicação e qualquer dúvida, sugestão, por favor, entre em contato para que a gente possa continuar melhorando cada vez mais o nosso canal. Obrigada.